Vamos lá, pessoal, aula 2, aula hoje sobre roteirização. Roteirização, ela nada mais é do que isso aqui, ó, né? Eu não estou decorando umas falas que eu vou falar aqui para vocês, né? Eu não estou lendo esse conteúdo. Por quê? Porque fica chato. O roteiro nada mais é do que um guia para, Alisson, tu vai falar sobre o assunto X, Y, Z, né? Tu vai ter ali a possibilidade de não se perder no conteúdo. Então, início, meio, fim, para guiar que a audiência ela continue assistindo esse conteúdo. É muito comum se eu fizer alguma aula, por exemplo, Alisson, tu tem 30 minutos para dar essa aula aqui pra gente, vamos falar sobre roteiros. Cara, aí eu vou viajar, vou falar um negócio, vou falar outro. Eu já viajo com roteiro, imagina sem roteiro, né? Então, o roteiro ele serve para nos guiar. Quando a gente está saindo um pouquinho, a gente volta para lembrar aqui, para dar um toque sobre, é importante falar isso, é importante falar aquilo. Os pontos principais que eu quero que vocês saiam dessa aula com conhecimento, entendeu? O roteiro para o podcast é a mesma coisa. A roteirização para uma determinada criação de conteúdo, um Reels, um Issuer que eu vou fazer, é a mesma coisa. A gente pode aplicar tudo isso aqui para a criação de conteúdo em geral, tá? Então eu coloquei aqui, ó. O roteiro é como se fosse um mapa do episódio, é o caminho que a gente vai seguir, né? Ele ajuda a gente aqui a manter o foco, evitar pausas desnecessárias e fazer o conteúdo fluir. Então, aquilo que eu já falei. Mesmo os podcasts mais espontâneos, por mais que a gente ache que é um negócio descontraído aquele negócio, tem ali por trás uma tela, um monitor com a roteirização e os temas e tópicos que tem que ser abordados, tá? É como se fosse mais ou menos um guia. E outra, o nosso entrevistado também, ele recebe o guia sobre o assunto que nós vamos falar, mas não necessariamente ele recebe ali uma pergunta para que ele decore uma resposta, não é isso. A gente vai falar sobre esses determinados temas, se algum desses temas for delicado para você, por isso que é importante a gente mandar, inclusive, esse documento ali para o nosso convidado, para que ele se prepare. E também, se ele tiver algum assunto que ele não acha legal falar sobre, ele não quer se posicionar sobre determinada coisa, você corta também, você dá o teu jeito, né? Não vamos ser indelicados também de falar uma coisa que o convidado não quer, tá? Então, roteirizar, lembrando aqui, ó, roteirizar não é decorar, é planejar o que você quer dizer. Então é muito chato você estar ali decorando, falando aquele negócio previamente, né? E outra, imagina, num episódio de 1h30, se você não for, meu amigo, ator profissional, você não vai desenvolver ou decorar um monólogo para cada dia da semana. Concorda? Você não vai, vamos supor que todos os dias você tem um entrevistado, você já... Vou falar desses podcasts famosos, né? A gente tem ali no Flow um convidado por semana, 5 dias na semana. De segunda a sexta tem pessoas que vão visitar. É impossível o Igor chegar e decorar todo o roteiro, todas as perguntas. Na verdade, ele tem ali um guia, né, para guiar aquela entrevista ali. Então, a estrutura básica de um episódio, de cada episódio, é o seguinte. Primeiro, é dividido em 3 partes, tá? Primeiro, introdução. Então, serve para apresentar o tema, falar, apresentar o convidado, né? Então, olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui. Estamos no podcast Alisson Ensina Vocês sobre podcast. Hoje temos aqui o convidado, o senhor Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. Bruno, que hoje é motociclista profissional e agente de viagens. Ele tá aí, ele vive viajando o mundo e registrando, né? Tirando fotos, vídeos, trazendo para vocês, conhecendo todo o Brasil. Ele já passou por todos os estados. Bruno, seja bem-vindo, se apresenta um pouquinho, fala aí com o pessoal. Introdução sobre... A gente já sabe que esse assunto aqui, ele vai falar sobre motociclismo. O nosso convidado, ele é motociclista profissional e faz registro por todo o Brasil, viajando. Se for do meu interesse, ok. Já retenho ali a atenção do público que eu quero e a participação também, tá? Ele deve sempre, né, eu coloquei aqui, ele deve sempre despertar a curiosidade e provocar aquela audiência. Obviamente também tem um trabalho que é feito antes do podcast. Então a divulgação dos convidados, já para ir aquecendo aquele pessoal ali para ficar na expectativa da entrevista, né? Então,
Depois, segunda parte é o desenvolvimento, é o meio. É o coração do episódio, onde as ideias são explicadas e os convidados participam e as histórias acontecem. Então, como assim? É onde a gente vai desenvolver a nossa conversa propriamente dito. E eu vou abrir também espaço, caso eu tenha uma audiência, né, que se comunique e que interaja, como a gente viu nas últimas aulas, essa audiência ela vai poder mandar um super chat. Lembra que eu falei? Ela vai poder escrever ali, isso está sendo transmitido no YouTube, ela vai escrever no chat perguntas que ou eu vou estar com um computador aqui também para guiar. Normalmente você cuida de tudo sozinho quando você está começando, né? Depois você tiver um assistente, um auxiliar, alguém que possa estar te passando essas perguntas, que é interessante também. E também onde a gente vai desenvolver todas as perguntas que anteriormente a gente fez no nosso planejamento. Então, Bruno, seguindo aqui o nosso programa, eu queria que você falasse um pouquinho como foi que surgiu essa ideia, né, de largar tudo e seguir viajando aí pelo Brasil, registrando, fazendo vídeo, documentários, publicando aí na tua rede social. Como é que foi deixar aquela tua vida de empresário e começar a viajar aí pelo Brasil de moto? Dentro das próprias perguntas e respostas, podem surgir novas perguntas e respostas. Por isso que o guia ele é tão importante. Por quê? Depois dessa primeira pergunta, o que é que pode acontecer? Eu ter curiosidade de perguntar outra, a audiência perguntar outra, e aí vai desviando completamente do assunto. Ele começa a falar de outra coisa, ele começa a falar do trabalho que ele tinha, a dificuldade que era. Opa, saiu do tema que era a gente falar sobre as viagens, sobre moto e tal. E aí eu tenho o guia para quê? Olha o guia. Tranquilo. Mas aqui, voltando aqui, das próximas viagens, o que é que a gente vai falar sobre o que é que qual o próximo local que você deseja viajar? Enfim, eu estou chutando aqui, né? Que teria uma pergunta sobre isso. Mas eu volto para o tema inicial porque eu previamente roteirizei. Se eu não tivesse roteirizado, eu era levado a estar ali envolvido sobre aquelas perguntas e não saberia nem talvez a hora de terminar, né? Então, o desenvolvimento ele justamente é o coração do episódio, é onde vai se desenvolver. Aí você me pergunta, Alisson, um episódio ele deve ter quanto tempo de duração? Eu vou falar, se você já tem alguma determinada experiência, aí você vai levando de acordo com o que o episódio for desenvolvendo, não tem problema, né? Por quê? Porque a conversa fica fácil, a conversa fica legal. Quando você está começando, você fica nervoso, você fica tenso, você não sabe conduzir muito bem, e aí o que é que pode acontecer? Travar um pouco essa entrevista, tanto da parte sua, como entrevistador, como a parte da pessoa que está recebendo a entrevista, né, que pode ficar um pouquinho tensa também, enfim. É super normal disso acontecer. Então, não tem meio que uma regra nisso não. A partir de uns 20 minutos ali, entre abertura, fechamento, depois a gente vai desenvolvendo, aumenta ali para meia hora, 40 minutos, não tem problema, tá? Por exemplo, tem aulas aqui que eu desenvolvi e eu coloquei tópicos aqui para ministrar essa aula em 30 minutos e a aula deu 20 minutos, deu 20 e poucos minutos. Depende do desenvolvimento. Ou tem aula também que está prevista para ter 20 minutos e eu joguei ali, tem aula de quase uma hora. Eu acho que já teve uma aula aqui que teve quase uma hora de aula. Por quê? Porque fui dando exemplos, fui me empolgando, falei, eu achei que era pertinente trazer uma coisa ou outra para vocês. Então não existe meio que uma regra disso não. À medida que for desenvolvendo, se a conversa estiver legal com o convidado, né, aí você vai trabalhando esse diálogo ali, mas também não precisa ser um negócio forçado. Se a gente vê ali que já está já está repetindo as mesmas questões, ele está respondendo mais do mesmo, então aí a gente se encaminha para a terceira parte, que é a parte do encerramento, né? Que é o momento de fechar com clareza e deixar a mensagem final. Então, nesse momento, normalmente a gente faz o levantamento de tudo que aconteceu no episódio, e aí a gente dá uma palavra final, por exemplo, para o nosso convidado. Né? Você gostaria de deixar uma palavra? Deixa uma mensagem para quem está afim também de comprar a primeira moto, começar nesse mundo do motociclismo. Fala um pouquinho aí, deixa essa mensagem para essa pessoa que está pensando em fazer isso, entendeu? Dá uma mensagem para ele e agradece no final a audiência e que aproveitem aí no próximo episódio teremos, ou pode apresentar já inclusive o próximo convidado que vai ser,
né, que você, falaremos depois com fulano, se você já estiver correto. Não, lembra que eu falei da aula também? Não vamos prometer o que a gente não consegue cumprir. Então, se você acha que encerrou o episódio ali, tranquilo. Se quiser fazer um mexão de um próximo, alguma coisa que vai acontecer, ótimo. E aí, encerra o episódio, tá tudo certo. Outra coisa, o podcast ele pode acontecer de duas formas. Ele pode acontecer ao vivo, então, em tempo real, o pessoal tá ali colocando, né? E depois esse programa, ele pode ficar salvo e guardado. Ou esse podcast ele pode ser gravado. Como assim? A gente usa 1, 2, 3 câmeras, convida o pessoal, passa por uma edição. Então, nessa edição, recorta, tira alguns erros, algumas coisas, para depois ser publicado. Eu recomendo sempre, quem está começando, faz gravado, não faz logo ao vivo. Porque o ao vivo, ele te traz uma emoção diferente, e o erro ali, ele já fica público, né? Ele já fica de forma, às vezes você não sabe como perguntar, não sabe como conduzir. Então, nesse momento inicial, nos primeiros, faz com ele gravado, né? Porque aí você tem a possibilidade de errar, a possibilidade de recomeçar, né, a entrevista. E o que é interessante também é que, mesmo que eu erre, tá? Isso falando já na parte ao vivo, eu saiba como conduzir, como sair dessa cilada, né? Desse beco. Porque muitas vezes a gente não sabe como conduzir. Então, várias vezes aqui na aula, eu erro uma coisa, erro outra, gaguejo, falo uma palavra, mas eu volto, penso, respiro e a gente segue a aula também. Eu não vou dar um corte por conta disso. Vida que segue. No ao vivo a gente tem que ter muito mais esse jogo de cintura. Muito mais o que eu estou falando aqui, vício de linguagem, né? Eu tenho vícios de linguagem, eu tenho pausas, eu falo de determinada forma, eu falo devagar, uma hora eu falo mais rápido. No ao vivo, todas essas técnicas elas têm que estar juntas para que eu não canse o espectador, para que eu não cause um certo problema. Então, eu tenho que fazer ali de uma forma mais planejada e com mais cuidado, porque o erro ele pode ficar mais evidente, sabe? Então, recomendo. No começo, vai começar a fazer ali o seu podcast, faz gravado, seja áudio, seja vídeo, vai pegando ali a experiência, a manha, e depois a gente vai para o ao vivo. Beleza? É uma recomendação. Então, pessoal, esse roteiro ele pode ser escrito de duas formas. Ou um roteiro completo, né? Completo com falas, com expectativas do convidado. Nesse momento vai entrar uma vinheta disso aqui, do patrocinador tal. Então ele é bem completinho, né? Como você está vendo aqui na tela. Eu vou colocar aqui, ó, desse lado aqui, ó, a tela, um modelo de um roteiro bem completo, né? Escrito com todos os detalhes. E temos o roteiro de tópicos, que é apenas um guia de ideias, que é o que eu uso aqui, né? Topificado aqui, coloco os tópicos e a gente vai falando e vai nos guiando sobre as falas e o assunto que eu tenho que falar aqui com vocês. Que é, desse lado aqui, a gente vai colocar também o modelo através de tópico, né? Então, um roteiro de gravação para vídeo, especificamente, ele tem blocos de tempo, cenas e ações. E aí eu teria que fazer uma aula bem detalhada somente sobre isso. Mas não é o nosso caso aqui. O que eu quero que vocês tenham em mente é: eu preciso ter um mínimo de planejamento e roteirização. E, na minha opinião, para iniciante, você coloca o modelo completo de roteirização. Sabe onde é que vai ter uma pausa, as perguntas, não apenas por temas. E no segundo momento, que você já está mais ali ambientado, você começa a colocar os tópicos apenas para te guiar, porque você já vai estar... já vai ter aprendido ali todo o tempo necessário de abertura, como é que eu faço, a apresentação do meu convidado e segue, né? Então, algumas dicas aqui para você aprender a escrever um bom roteiro. Primeiro, fale como se estivesse conversando. Então, na aula aqui, eu estou sempre falando com vocês, estou olhando para a câmera, é super difícil você fazer isso, mas você imagina que você está conversando com alguém. Fala aqui diretamente, olhando para a câmera. Às vezes eu olho aqui para baixo porque eu coloquei um monitor para visualizar, né? Numas últimas aulas aqui que eu estava gravando, o que é que aconteceu?
o foco da câmera ele saiu, estava no monitorzinho bem pequenininho ali, e agora eu coloquei uma telona aqui embaixo da câmera para poder me ver, para saber se saiu ou não do foco. Então às vezes eu dou uma olhadinha aqui para baixo para a gente ver se a aula tá seguindo dentro do programado. Mas esse falar como se estivesse conversando, e não de forma mecânica, é opção número 1 ali, a dica número 1 para a roteirização de um podcast, tá? Segundo, crie ritmo. O que é isso, Alisson? Você vai variar entre informações, histórias e perguntas. Eu não vou sempre fazer aquela pergunta e fechada que possibilita, por exemplo, que o meu convidado fale sim ou não. Aham. Ou então responder assim, né? Eu pergunto, e aí, mas essa moto que você comprou, ela é econômica? Aí ele faz, sim, ela é muito. E aí, o desenvolvimento, né? Então eu falo assim, fala um pouquinho aí, como é que foi? Quantos quilômetros por litro você fez? Como é que você fazia o controle aí do abastecimento dessa moto aí, né? Ela é econômica na viagem? Você gastou muito? Como é que foi? Conta aí pra gente. Conversei, coloquei o assunto que eu queria, né? Que era falar sobre a economia da moto e o consumo dela. E ele vai ter que discorrer, porque ele vai ter que falar, eu pensei que era assim, quando eu comprei ela dizia que tinha tanto, mas eu tinha que parar de tanto e tantos quilômetros, e aí a conversa tem diálogo, tem ritmo, tá? Então quando você for fazer as perguntas, mais ou menos, você tem que pensar nesse ritmo, na condução, para que a resposta dele não seja aham, ou então sim, isso mesmo. Porque muitas vezes a gente faz uma pergunta já respondendo, né? Você fala assim, essa tua moto ela é econômica? Ele pode responder sim ou não, entendeu? Então a gente não fala assim, a gente conduz para que ele possa trazer discorrer sobre aquele determinado assunto, tá? Deixe espaço para o improviso. Então aqui é um guia. Eu tenho que ter espaço para poder falar outras coisas e não ser um roteirozinho bem específico. Por quê? Porque quando eu faço um roteiro que ele não pode sair da linha, quando ele fala uma coisa que não está dentro do planejado, aí você já se perde. E aí você fica nervoso, você começa a conduzir de outra forma, e aí dá errado. Se for no ao vivo, aí pior ainda, né? Mas se for no gravado, aí você ainda pode se recompor, parar ali um pouquinho, pensar e verificar ali se a tua pergunta você pode fazer de outro jeito. Você pode falar, desculpa, eu vou perguntar aqui novamente, essa resposta a gente poderia trabalhar um pouquinho melhor ela, tal, ver a facilidade no gravado, e aí ele, claro, sem problema. Então você pode ali conduzir, voltar sem problema algum, né? Não ser uma regra fazer isso todas as vezes, mas quando for necessário, no gravado a gente tem a possibilidade de fazer isso. Use marcadores visuais, né? Então, na edição ou ao vivo, né? No ao vivo fica mais complicado também, principalmente se eu for iniciante e eu começar a fazer e ter que fazer essas interações em tempo real. Na edição, fica mais fácil. Que é eu ter alguma vinheta, uma transição para o início do podcast, a abertura inicial, falar um pouquinho sobre isso e aquilo, e eu colocar essas transições, essas vinhetas para fazerem essa mudança, né, de assunto. Vamos falar, eu estou aqui entrevistando e aí eu tenho um patrocinador, por exemplo. Eu gostaria de apresentar aqui o meu patrocinador que está apoiando esse episódio e tal, entendeu? Eu faço uma pausazinha e aí crio uma vinheta, itens gráficos que eu posso utilizar como uma retranca, o nomezinho aqui, patrocinador ali em cima, né? Uma outra coisinha aqui em cima, enfim, a logomarca do podcast, tá? Então esses efeitos e itens visuais, eles acrescentam e agregam muito ao podcast. Tem um tempo definido, como eu falei, isso não é regra, mas de acordo com o assunto e o cronograma que eu coloco aqui, eu tenho uma expectativa de tempo de episódio, até mesmo para que o convidado possa se programar. Então, eu vou chamar o fulano aqui para vir no meu podcast, ou ele vai se dedicar durante 1 hora para estar à disposição do meu podcast. Então eu tenho que ali colocar e me programar para que aquilo seja executado dentro daquele tempo, para não tomar muito tempo do convidado.
Mas não necessariamente, quando tiver, por exemplo, chegando perto do final, se a conversa estiver boa demais, eu já assisti episódio lá do Flow, que tem mais de 2 horas e meia de episódio, porque tinha mais gente participando, era um assunto que estava legal, e o pessoal foi falando, e aí eu já assisti uma entrevista deles falando desses episódios, que são assim, que o pessoal não quer ir embora, né? Às vezes o pessoal tá ali, começa a fazer uma entrevista, tem um do Inteligência Limitada, se eu não me engano, que aí ele recebeu alguns convidados que aí o pessoal não queria ir embora e começaram a falar mesmo e fizeram um episódio mais longo, acho, da história do podcast, tinha quase 4 horas de podcast falando, e assuntos bacanas, e assuntos legais que tinham relevância, sabe? Então, assim, o tempo é um roteiro, então essa aula aqui eu coloquei tempo especificado, tempo previsto, 20 minutos, mas tô ali, ó, com 21 minutos de gravação, depois que eu cortar as partes que eu não quero, vai dar aproximadamente o tempo, mas até eu terminar, fazer as outras dicas, concluir, ele vai dar um pouquinho a mais. Então ele vai dar acima do tempo previsto. Porém, não é problema algum. Entendeu? É mais ou menos isso. Não coloque o tempo como o objetivo final do teu podcast. Tem que ter 1 hora. Não. 1 hora é minha guia. 20 minutos é meu guia. Um episódio de 30 minutos é meu objetivo. Mas pode passar ou pode ficar um pouquinho menos, né? Sem problema algum, tá? E para terminar aqui, a gente tem a questão do encerramento. Então, como eu falei, sempre encerra com uma mensagem do convidado, deixa a última palavra ali para ele também, né? Agradece sempre a audiência, as pessoas que participaram. Isso é interessante também. E convida para. Lembra aquelas CTAs, mesmo o podcast, tudo. Durante o podcast você pode fazer várias CTAs. Você fala, olha, o pessoal que está acompanhando aí, segue lá o Instagram do convidado. Como é teu Instagram mesmo, ô Bruno? E compartilha aqui com o pessoal. Fala aí o teu Instagram para que eles possam também acompanhar as tuas viagens. E aí o pessoal segue. Aí faz uma CTA para você que não segue nosso canal ainda. Acompanha os próximos podcasts. Tem vários convidados interessantes. Essa semana ainda vamos falar sobre empreendedorismo. Né? Vamos receber aqui um convidado. E o convidado surpresa. Fiquem atentos. Segue lá na rede que eu vou divulgar lá quem vem aqui para o nosso podcast essa semana. Então aproveite sempre chamadas para ação. Chamadas para ação para patrocinador, chamadas para ação, enfim. Possibilidade aí de vários tipos de CTAs, tá? E o encerramento do podcast sempre muito direto, muito organizado, nunca deixa aberto, né? Faz o encerramento, o fechamento mesmo, agradece ao convidado e encerra. Tranquilo? Então, pessoal, para encerrar aqui, o roteiro ele serve para não deixar pontas soltas, para a gente organizar e roteirizar as nossas ideias, né, para que a gente consiga conversar e tratar sobre todos os assuntos que a gente deseja, dentro daquele período, dentro daquele tempo, né, predefinido ali, estimado, na verdade, predefinido não, mas estimado, mas que não falte nenhum assunto e que a gente consiga abordar todos os temas que a gente imagina aproveitando a presença desse convidado. Ou até eu mesmo sozinho falando. Eu não quero deixar de falar sobre determinados temas, então eu roteirizo ali para mim, tá? Fica um exercício aí para vocês, criem um mini roteiro, né? Pega aí uma roteirização de início, meio e fim com um tema livre de podcast, tá? E vamos supor que você vai chamar uma pessoa famosa, uma pessoa que você segue, um influenciador, um esportista, qualquer pessoa, e você vai fazer um podcast ali de uma entrevista de 20 minutos, 20 a 30 minutos com ele. Então vamos pensar como seria tanto a introdução, a roteirização da apresentação desse entrevistado, até o desenvolvimento e o encerramento, né? Isso aí é uma boa ideia para a gente colocar aí no papel, né, ou no celular e nas notas aí no telefone, para a gente roteirizar de acordo com tudo que a gente falou nessa aula, essas ideias, organizar essas ideias de perguntas como se a gente fosse convidar ele para o nosso podcast, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima aula.